gente, ai, olha só, tô aqui na Grande Viana TV, nesse céu, nesse dia tão maravilhoso, nesse dia que tá aqui ensolarado, céu azul. Mas o tema que nós vamos abordar hoje está ocasionando alguns tufões, algumas trovoadas, alguns raios que estão destruindo coisas. Não é um programa sobre meteorologia. Hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos na quarentena. Gente, não sei vocês, mas eu estou precisando de terapia. O negócio tá feio. Eu quero saber de vocês aí também, se vocês também estão sentindo isso. Eu quero que vocês compartilhem esse sentimento comigo. E mais, melhor, eu quero que vocês se descubram dicas, meios para o quê? O relacionamento durar até o fim dessa quarentena. É isso que eu estou buscando no programa de hoje. E para isso, para falar sobre isso, sobre esses mais de 100 dias, mais de 24 horas em 100 dias. Quantas horas dá 100 dias? Não vou fazer a conta não, porque a gente vai meio que surtar. Para ajudar a gente a passar por esses dias de quarentena ilesos e com relacionamento intacto com isso daqui na mão, eu vou chamar aqui a neuropsicóloga mais diva do mundo, Tami Marchiori. Prazer te ter aqui, Tami. Que bom te ter aqui no programa da Grande Viana. E também para falar sobre esse assunto que eu acho que, assim, utilidade pública. Sim. Para todas nós. Para todas nós. Vamos ter aqui, né, pelo menos até o final, como você falou. O povo tá meio surtando. Eu brinquei com o negócio dos raios. É real, tá tendo trovadas. Eu não sei, esse tempo meio maluco que tá aí, ó. Não duvido nada que seja a energia dos relacionamentos aí. Sim. Não é, Tami? Lá no começo da pandemia, tinham feito um estudo e tinha aumentado o número de brigas de casal e divórcios em, acho que 437%. Acho que os números atualizaram e acredito que deve ter piorado isso aí. Então, assim, ó, fez... Meu Deus do céu, e a gente não tá podendo nem sair para encontrar outros parceiros. O negócio tá tenso, entendeu? Vamos resolver isso, vamos ficar com o que a gente tem mesmo. Brincadeiras à parte, o que eu tava pensando assim, eu falei assim, gente, eu quero fazer um programa porque eu tô realmente precisando de uma terapia, entendeu? Eu acho que a maioria das mulheres também. Então a gente vai sentar aqui no divã, hoje é um dia pra gente sentar aqui no divã pra conversar aqui com a Tami. Eu tô me sentindo no divã. Não é divã com a Fran, divã. Então estamos aqui no consultório, Tami, vou me sentir à vontade aqui, entendeu? Isso aí. Tô aqui no consultório, ó, à vontade, tô aqui no... É assim que fica no consultório? Você tem que se sentir à vontade, daí... Tipo assim, no divã, porque a gente vê isso nos filmes, né? No divã, eu tô aqui no consultório com você, Tami, e a gente vai falar sobre isso. O que tá acontecendo lá em casa? A maior questão, e aí vocês aí em casa vão, tá? Me pontuando se também tá acontecendo isso. Lá em casa, eu e o Paulo, nós estamos de home office. Eu acho que isso está acontecendo com muitos casais. Eu e o Paulo estamos de home office em casa, passando dias e dias, os dois. O Paulo tem um trabalho que é completamente diferente do meu, né? O Paulo era da área de TI, então ele fica lá no computador e tal, não sei o que e tal, reuniões, fica com aquele fone dele no ouvido. Eu não sei se ele tá assistindo um Netflix ou se ele tá realmente em reunião, entendeu? Aquela já começa aí, né? Os atritos. Mas aí eu tô no meu trabalho. E as crianças estão em casa também, porque a escola tá fechada e as crianças estão em casa 24 horas junto com a gente, né, no home office. Então isso tá dando muito atrito. Porque o Paulo, por exemplo, ele tem que fazer as reuniões dele e não pode fazer nada com as crianças. Eu tenho que fazer as minhas reuniões e tenho que fazer tudo com as crianças. Entendeu? Tá dando isso e eu acho que a maioria aí de casa também tá vivendo isso. Além disso, eu tenho que fazer comida, porque ele não sabe cozinhar, limpar a casa, mas ele me ajuda também, limpar a casa, a gente divide essas tarefas assim, com as crianças também, mas a maioria sou eu ainda. O home office é uma coisa que tá... O que você me fala sobre isso, Tams? Bom, vamos lá. Tá realmente complicado para todo mundo e a gente tem dois tipos de pessoas que se dividem nesse período. Um grupo de pessoas que tá ocioso, sem ter o que fazer, já de saco cheio, porque não realmente está ocioso em casa. E tem um grupo de pessoas que, em sua maioria, são mulheres, que estão com excesso e acúmulo de funções, né? Que é exatamente isso que você falou. Então, você tá trabalhando, você tá limpando a casa,
você tá cozinhando, cuidando das crianças, sendo professora das crianças. Não falei sobre o homeschooling. Pois é, alfabetizando criança pequena e assim, um excesso de funções que é simplesmente impossível, não é humano a gente conseguir dar conta de tantas funções de forma bacana e ainda sair disso saudável. Não tem como, né? Não tem dica que faça, olha, você vai dar conta de 10 funções, vai sair bem tudo e à noite você vai estar bem. Não tem como. Não tem como. Até por isso, né, eu tenho conversado com alguns psiquiatras e o número de pessoas procurando por medicamentos antidepressivo, ansiolítico, medicamentos para dormir como o Rivotril aumentou muito. Nossa, gente, porque as pessoas estão procurando algum escape para dar conta, né? E principalmente... O meu escape é o vinho. Também aumentou bastante o número de pessoas bebendo, comprando bebida alcoólica, ingerindo bebida alcoólica. A gente vai fazendo o que dá, né? Mas o problema desse fazer o que dá a longo prazo é que não é bacana, porque são hábitos que diariamente não são saudáveis. Com certeza. Né? Então a gente... uma taça de vinho por dia é saudável. Cheers. As crianças correndo o dia inteiro, aquela barulheira, a gente não. costuma precisar de um pouquinho mais de uma taça no fim do dia. Exato. Isso daí me complica, né? Mais de uma taça, uma garrafa passou por uma garrafa. Não, mas a gente tirando a brincadeira de lado, é sério isso, gente. É muito sério e perigoso realmente, né? Esse acúmulo de funções está gerando tudo isso que você falou, além do psicológico, da mente, né? Que se você não faz nada disso, ainda tá... Imagina o estresse, né? Isso. O estresse tá muito grande, né? Porque a gente tem vários estressores que a gente chama, várias ameaças, entre aspas. Que ameaça também? Ameaça a nossa saúde, a nossa segurança, política, economia, então o dinheiro da sua casa, a saúde das pessoas que você ama, a sua saúde. É muita preocupação junta, muita coisa para fazer e resulta num quadro caótico entre as famílias, né? Daí você vai falar, então o que a gente faz para melhorar um pouquinho dentro do que é possível, né? Pensando nessa parte do home office, Tami, que dica que você dá pra gente conseguir conciliar tudo isso? E também, eu acho que é uma dificuldade unânime entre os casais, que isso é mulher, é homem, e o casal realmente é de se falar, de dialogar, né? Então isso que pra mim é a fonte de tudo no relacionamento, às vezes se perde. Como falar sobre isso? Como externalizar, existe essa palavra? Como externalizar esses termos, entendeu? Pra gente conseguir melhorar essa parte, pensando no home office. Você falou uma coisa que é uma dinâmica muito comum, né? Você falou, meu marido me ajuda, ele lava uma louça, ele faz uma... Em casa também, meu marido, ele fica mais na cozinha, eu fico com as roupas, a gente deu uma dividida nas funções, mas em geral, principalmente as questões relacionadas às crianças, fica muito mais comigo do que com ele. Né? É uma dinâmica cultural nossa de que a mulher faz porque é função da mulher e o homem quando faz é porque ele está ajudando a mulher, né? Então não faz parte da função, do papel do homem realmente, 50-50. E daí entra uma comunicação difícil, por quê? Porque a gente vai se comunicar querendo que eles façam parte, que eles sejam uma rede de apoio nesse momento. Só que daí eles colocam, muitos homens, eu não vou falar de todos, mas colocam como se, mas eu tô trabalhando, mas eu tô isso, como se a gente não tivesse, né? Como se a função que eles exercem fosse mais importante, ou a nossa é mais fácil, enfim. E o que eu vou contar minha experiência aqui. Por favor. Eu tô no divã. Né? O que acontece? Tomando esse programa. O que acontece, Tami? Lá em casa, o Paulo, quem me segue no Instagram, sabe que ele é maravilhoso, um excelente pai, um excelente marido. E isso, assim, não tenho nem palavras pra dizer, porque ele realmente é muito legal. E não tem nada de machista, graças a Deus. Mas eu acho que é uma coisa inconsciente. Sabe, é uma coisa, não sei, além do subconsciente, o que tem? Não sei, alguma coisa atrás disso que fica essa coisa da importância dessas funções em relação à nossa, entendeu? Então, eu também tenho o meu trabalho, eu também tenho as minhas reuniões, mas vira e mexe eu vejo ele falando, não, eu tô em reunião, eu não posso. E eu tenho que fazer a minha reunião e levar a Laura pra fazer cocô. Bate aqui, quem tá comigo, bate aqui. Como explicar isso pra uma pessoa que porque realmente tem
tem homens, tem maridos, tem companheiros que tem isso muito explícito. Mas tem alguns, como o meu, que não tem isso explícito. Não dá pra falar assim, ele é machista, por isso que não tem nada. Mas isso, às vezes, no inconsciente, acaba atingindo, é uma coisa que me incomoda. Como eu faço pra dizer isso pra ele? Sem falar, você tá me irritando muito. Isso me irrita! Fora daqui. Vai arrumar um home office em outra casa. A gente precisa fazer uma comunicação assertiva e pra isso, não tem que ser quando a gente tá puta, quando a gente já tá aqui, ó. Sabe aquele dia que aconteceu isso, você já tá aqui, você fala, olha isso aqui, você tá vendo que o meu também é importante? Não, essa comunicação não vai funcionar porque ele vai entrar no modo de defesa e aí ele vai discutir com você e em vez de absorver a informação que você tá dando, ele vai se defender, não é o objetivo. Tá, gente, falando em pokémons, você não pode usar um pokémon de ataque, entendeu? Porque senão ele vai usar o pokémon dele de defesa, entendeu? E aí esse combate não vai dar certo. Então que momento tem que ser isso? No momento que você tá tranquila? Qual momento seria esse? Nunca fico tranquila. Depois do vinho, depois do banho. Em momentos que o casal tá, em geral, que as crianças não estão perto, porque quando crianças estão perto, correndo, etc, a gente tenta conversar, mas o fato é que a atenção desfoca, um tá correndo, tá pendurado, e aí a conversa não flui, aí ele fica irritado. Então, assim, momento só do casal, geralmente à noite, depois que esses filhos dormem, e tentar levar isso de uma forma tranquila, né? Não acusando ele, você não faz isso, não. Mas tentando mostrar a sua parte. Isso é uma comunicação assertiva. Olha, pra mim tá um pouco difícil, porque meu trabalho nesse momento tá exigindo isso de mim. Então ficaria mais fácil pra mim se a gente repartisse essas funções de forma combinada, pra não ficar pesado pra você nem pra mim. Então sempre trazendo o seu lado e não apontando o lado da outra pessoa. Olha, hoje você ficou 10 horas numa reunião e quando eu tive a minha reunião, isso não é bacana. Né? Porque a pessoa se fecha mesmo. Então sempre trazendo o seu lado e combinando isso previamente. Sabe aquela história de como que é? Acordado não sai caro? Tem um diálogo desse, né? Então sempre trazendo isso antes do problema acontecer. Então olha, dessa forma não tá funcionando muito bem pra mim, não sei se tá pra você, me conta se tá ruim pra você. E a gente sabe que é um problema que a gente vai ter que se adaptar. A gente achou no começo que ia ser um mês, mas provavelmente, isso vai ainda um tempo. Então, olha, amor, vamos sentar aqui. A gente tá vendo que vai ser um tempo. A gente não sabe realmente, talvez as crianças voltem pra escola em setembro, talvez só ano que vem, talvez sabe Deus quando. E a gente vai ter que se adaptar a essa nova rotina, só que pra mim tá difícil dessa forma. Eu acho que a gente precisa realmente combinar. Então, vamos lá. Tal dia, vou dar um exemplo aqui que vocês podem usar ou não, dependendo da rotina de vocês. Que eu tô fazendo em casa. Então, segunda, quarta e sexta, você se ajeita no seu trabalho com as crianças em tal horário, e na terça e quinta e sábado eu faço. Fazer uma agenda. Isso, porque daí você já sabe, pode cair o mundo. Aquele dia é da pessoa. Entendeu? Porque se vocês jogam assim, você tem que me ajudar, metade, tá bom, daí foi esse combinado. Na hora que o fulano chegou, você falou, mãe, fiz cocô, vem limpar. Ai, amor, vai lá, porque agora eu tô aqui com esse fulano. Isso. Se é dele o dia, eu posso estar comendo pipoca assistindo Netflix, aí ele vai levar? Exatamente. Você pode estar comendo pipoca. Exatamente. Gostei. E o contrário também funciona. Se é o seu dia e ele estiver jogando videogame e comendo pipoca, o dia dele. Gostei. O dia, a semana tem 5 dias. Quem vai ficar com 3, quem vai ficar com 2? A minha dica é um dia meio a meio. Um dia boa, gente. Eu sou ótima de matemática. Boa. Vamos fazer isso, agenda. Gostei. Agenda, pode pegar até a agenda dele de reuniões, bater, né? Essa coisa pode ser articulável. Então você pega o dia, amor, segunda eu tô lotado de reunião. Então, beleza, segunda eu assumo. Terça, aí a gente pode colocar na agenda, pronto, como se fossem funcionários de uma empresa. E não é que é verdade? E não é que somos, né? Essa hora tá todo mundo assim. Gostei, gente, boa dica, anotem aí pra fazer uma agenda. E naquele momentinho, né, tranquilo, estão ali na cama, né, antes da quinta da felicidade e tal. Naquele momento ali, relax, pra não ter briga, pra não ter discussão, para as trovoadas não acontecerem, né? Boa. Outra coisa, só para ilustrar tudo isso, doutora, roda aí, por favor, produção, o vídeo que eu gravei nesse dia
Olha o meu pico do estresse. Roda aí. Eu tô assim, calma, paciente, feliz. Não tô sentindo falta da escola. Não tô sentindo falta de nenhuma ajudante. Fazendo um almoço. Vamos pular no sofá. Não vai pular no sofá, não. Gratidão. Vocês parem de correr. Mamãe, papai não. Henrique, deixa ela assistir a Galinha Pintadinha, pelo amor de Deus. Eu falei pra parar de correr. Se você estiver estressada, faz uma meditação, tá? Respira. 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 Mas a outra eu conheço. Respira. Ô, gente, se de tudo não resolver, se você estiver um pouquinho estressada demais, você entra no seu guarda-roupa, fecha a porta, porque o banheiro já tá manjado, né? Então entra no guarda-roupa, fecha a porta e chora. Chora porque não tá fácil, né? Mas chora baixo, para as crianças não descobrirem onde você tá. Tá bom? Vai passar, tá? Tamo junto, vai passar. Ó, a doutora tinha até assistido, que a doutora é minha seguidora. Quem assistiu esse vídeo aí sabe que esse dia estava, sabe, por aqui, passando, o negócio estava dentro. Quem nunca entrou dentro de um armário para esconder das crianças um minutinho? Quem nunca entrou num banheiro e inventou uma dor de barriga, uma diarreia, entendeu? Só para ter ali uns 5 minutinhos de paz, para olhar o celular, para ver aquele vídeo do Zap Zap que mandaram no grupo da família. Quem nunca? Nessa quarentena, isso está rolando, os banheiros estão interditados. Eu encontrei o armário, porque o armário as crianças não conheciam, o banheiro elas já conhecem, elas ficam batendo na porta. Mas, doutora, isso é sadio? Eu tô ficando louca? É uma coisa que realmente está acontecendo? Me explica. Você tá louca, todas estamos. Meu lugar é o banheiro. Meu lugar de fuga, que eu tenho 2 também. Mas assim, isso mostra a real necessidade que a gente tem de um tempo pra nós mesmos. Ai, Simples assim, né? O problema é que quando às vezes a gente deixa a bomba estourar, né? Tá um pico de estresse enorme de que você precisa de uma fuga e não um tempo pra você, aí fica complicado pra você, fica complicado pra dinâmica da casa, né? eu acho que isso não é sadio, falando seriamente. Não é, né? Não. Porque tá acontecendo muito e eu sei, porque tem muita gente que me dá esse retorno de que tá e precisa se esconder pra fazer alguma coisa e isso não é sadio, né? Por isso que realmente essa agenda que você falou, essa dica é muito boa, porque nesses dias que vocês combinarem, poxa, é o dia de você ficar ali numa boa, entrar no quarto, porque mãe, cadê a mãe? É uma coisa assim, aonde você tiver vai ter o filho te chamando. Então você dá uma fugidinha mesmo, de leve, só não diz pra onde você tá indo, entendeu? No dia que você tiver combinado com o seu maridão, com o seu namoridão, que é aquele dia que ele vai ficar cuidando das crianças, você dá uma fugidinha, uma escapa, entendeu? Uma escapinha, só pra ficar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos. É saudável isso, né? É mais que isso, é necessário. É necessário, gente. Agora esse negócio de ficar entrando no armário, escondida, já tá meio maluquice, né, doutora? Não queria me dizer que eu sei. Você não tá querendo me dizer que você é minha fã também, mas... Porque às vezes eu faço também. Não que seja uma coisa errada e tal, é que eu me senti culpada por isso. Mas é bom, né? Tratar isso, né? É porque a gente não pode estar fugindo da questão, a gente precisa resolver. Porque se você tá fugindo, você vai continuar fugindo em outras ocasiões porque você não tá resolvendo e essa situação continua. Isso em qualquer situação da vida, né? Essa situação continua acontecendo porque você não resolveu. Então você vai continuar entrando no armário, no banheiro toda hora. Poxa, então vamos resolver. Ai, não dá, tem 10 filhos, você precisa de rede de apoio. Marido, uma funcionária, uma mãe, etc. Porque sozinha. Todos combinamos que não dá certo, não dá conta. E assim, ter um tempo pra você. Não tô falando que você precisa de um dia inteiro, de ir num spa. Tô falando às vezes de meia hora pra você fazer uma coisa besta que você quer. Ver o celular, ler uma revista, assistir um episódio de uma série que você gosta, mas assim, num tempo seu. E o seu marido ou a pessoa que tá nesse momento de quarentena com você também precisa do tempo dela. A gente precisa de individualidade, né? E é uma coisa que tá perdida nesse momento. E aí, os nossos conteúdos se misturam com os conteúdos do outro e aí...
Aí que dá a lambança. Então, ótima dica, a agenda, vamos separar as coisas. E põe até essa frase aí. Não fuja, resolva. Ótimo, doutora. Essa questão da agenda vai solucionar muito essa coisa da praticidade de resolver isso nesse tempo curto, né, nesse espaço de tempo que a gente tem. Mas eu acho que fica aí também uma questão que eu gostaria que você aprofundasse mais, que é essa inferioridade, esse sentimento de inferioridade que a mulher tem em relação ao homem, que isso aflora em alguns momentos. Seja você casada com um cara 10, sensacional, maravilhoso, um super pai, um super marido, companheiro, seja muitas, infelizmente, que são casadas com homens que já não são tanto assim, que são mais machistas. Como lidar com isso? Como falar sobre isso, né? Como dizer mesmo, botar pra fora essa coisa. Não gosto de ter esse sentimento, não gosto de me sentir inferior a você. E também, não é que eu sou superior, não, somos iguais, estamos ali junto, né? Como falar sobre isso? Como levantar essa questão? Quando eu ouço como falar sobre isso, me parece mais a pergunta seguinte: como fazer ele entender isso? Porque como falar a gente sabe. O problema às vezes é como ele entender e pôr isso na cabeça. O que eu vou dizer é falar, claro, sempre numa comunicação bacana, não em hora de briga, como eu já falei antes, e tentar mostrar os seus pontos de uma forma argumentativa, sabe? Porque homem não funciona com subjetividade. Eu me sinto, eu acho. Homem já perdeu metade ali, ó. Daí você já perdeu ali a comunicação. Eu sou super assim, eu começo a botar um monte de flor não. colorir no negócio. É objetivo, isso tá me atrapalhando dessa forma por causa disso, e eu acho que seria melhor fazer isso. É possível pra você? Homem é mais objetivo, né? Então quando a gente começa a florear muito, você já perdeu ele na conversa. Mas a sensação, quando a gente vai falar sobre isso, é que se falar imediato, ele vai achar: você tá me chamando de machista? Pergunta pra ele, o que é ser machista pra você e por que você tá achando que a minha fala é te chamar de machista? Eu não te chamei de machista, eu te falei que isso. Porque você interpretou dessa forma. Devolve a pergunta. Gente, vamos devolver a pergunta. Ping-pong. Ping-pong, devolve a pergunta. Meu marido já odeia conversar comigo, né? Eu quero fazer um curso de neuropsicologia só pra conversar com o Paulo, quem mais? Mas assim, a gente precisa entender também que a gente tem controle sobre o que a gente sente, de certa forma, sobre o que a gente fala, de certa forma, mas a gente nunca tem controle sobre a forma que o outro entende e a forma como o outro introjeta aquela informação que a gente passou. Então é certeza que ele vai entender, que ele vai ser mais parceiro, que ele vai ser empático? Não. A gente não tem controle sobre isso. E daí vai de uma questão de relacionamento e da vida do casal. Daí, se você tentou conversar, pontuar, mostrar os seus pontos várias vezes de forma diferente e não adiantou, e isso está realmente atrapalhando a sua vida, você precisa começar a analisar outras situações relacionadas ao casamento, à relação de vocês, a como ele te enxerga e como você enxerga ele, né? Porque e alguns homens vão simplesmente pegar a informação e falar: eu nunca tinha pensado nisso, vamos tentar diferente e bora, né? Outros não. E aí você vai ter que entender aonde, às vezes não é só essa a raiz, né? Aonde está a raiz da questão aí. Exatamente, provavelmente se esse homem não te ouve de forma nenhuma, não tá aberto para entender o que te prejudica e como mudar, o que mais nessa relação, né, ele não tá ouvindo, não tá prestando atenção? Em que outras situações dessa relação você tá se calando em prol dele se sentir bem, em prol da relação funcionar? Então é uma dinâmica um pouco mais profunda. Muito bem, gente. Não vamos aprofundar mais do que isso, que a gente já tá muito profundo. Eu tô precisando de ar agora. Pegando um pouco de ar e indo para o assunto de separar, né? Eu acho que é importante também a gente separar nesse momento o pessoal do trabalho. Já que a gente está ali todo momento ali, como separar isso? E como que a gente separa? Essa ideia da agenda é bacana, mas como não ir... Sabe aquela coisa de estender? Tipo, eu começo o meu dia às 6 horas da manhã. Meu trabalho é a partir das 9 às 6, é horário comercial. Mas eu tô falando de trabalho, eu tô misturando trabalho com a família, com o pessoal, das 6 até a meia-noite, sei lá. Como separar isso? Estipular uma rotina é fundamental, né? Então tem alguns artigos que estão soltando falando pra gente se trocar, pôr uma roupa, ficar o dia inteiro de pijama, mesmo que você tá fazendo home office, você ter horário pra almoçar e não, 3 da tarde, vou comer alguma coisa ali na cozinha e já volto. Você estipular uma rotina pra você, como se você estivesse
seu escritório, no seu consultório, facilita bastante. Mas além disso, é uma autopercepção, sabe? Que no começo da quarentena é normal, todo mundo ficou perdido porque foi um se vira nos 30, ninguém esperava por isso. Mas ao longo do tempo a gente precisa se auto-perceber. Esse comportamento que eu tô tendo em relação à minha vida de misturar tudo, ficar trabalhando até meia-noite, tá me favorecendo? Tá saudável pra mim? Não. Então, ok, o que eu posso fazer? Então eu vou estipular um horário, vou pôr uma agenda, vou pôr uma rotina, vou separar o que é necessário fazer a curto, médio e longo prazo, porque às vezes a gente tá em casa, a gente pega pra resolver tudo e às vezes o negócio podia ser resolvido mês que vem ou realmente tem uma coisa que precisa pra amanhã. Tá acontecendo muito isso mesmo. Muito, a gente vai pegando e fazendo tudo, porque você tá em casa, tá tudo na mão, então realmente se planejar, se organizar. E por uma agenda mesmo, a gente fala muito de agenda porque essa rotina, essa organização é fundamental para você conseguir visualizar de maneira mais objetiva o que você precisa fazer. E aí tem pessoas que são mais perdidas nesse sentido de se olhar e de se auto-perceber e entender que também precisa entrar na sua rotina um momento pra você. Então, se é necessário pra você, pra algumas pessoas tá tudo bem, é automático. Pra outras, marca na sua agenda que você precisa de um tempo pra você, que você quer tomar banho, que você quer, sei lá, fazer uma massagem no seu pé, que você quer... Coloca na sua agenda que você quer assistir sua série, ligar pra sua mãe. Organização. Eu tenho uma amiga, gente, que ela é ótima. Ela contou esse caso pra mim, eu achei um barato. O que ela fez na casa dela? É um apartamento pequenininho, de 20 metros quadrados. Quanto que é, Nath? Uma kitnet, e ela tá ali de home office com o namoridão dela, com o maridão dela. E aí, o que ela faz? Manda até um WhatsApp pra ele. Como se ela estivesse no trabalho mesmo, entendeu? Fala o assunto, mandou um WhatsApp ali, entendeu? E na hora de comer, de almoço, é na praça de alimentação que fica na cozinha dela. Então é esse momento que eles encontram e tal, que não sei o quê. Adorei. Tudo bem que ela não tem filho, tá? Mas é uma coisa que a gente pode tentar aí, de separar realmente as coisas pra entender que você tá trabalhando naquele momento, né? Até o outro entender também. Porque eu acho que no relacionamento dá isso. Eu tô trabalhando agora, é meu trabalho, eu não tô aqui, entendeu? De boa. Mas a gente ter um mínimo de organização dentro de casa ajuda a organizar internamente e vice-versa. Se você tá mais organizado internamente, você organiza. Então, às vezes você tá vendo que você tá muito bagunçado com seus sentimentos, etc. Você arrumar seu quarto, arrumar suas coisas, pôr a cor assim, as coisas do seu escritório você trazer, fazer assim. Você se organiza por dentro também. É uma técnica bacana que ajuda. Arrasou. Pra quem tem filho é mais difícil. A gente dá dicas aqui. A gente dá dicas. Vamos fazer um programa só sobre isso, tá bom? Porque dá um livro. Dito tudo isso, deu um atrito, mesmo fazendo tudo isso, deu um atrito, deu uma confusão, deu um, entendeu? Um ruído ali. E aí? Dormir sem se falar. Porque todo mundo diz que dormir sem se falar não é bacana, não é legal. Qual é a sua opinião sobre isso, doutora? Eu discordo. Eu tô passada, chocada. Gente, isso agora veio com uma... Me conta. Vou explicar uma dinâmica lá de casa pra vocês entenderem que eu acho que acontece com muitos casais. Quando um casal briga, geralmente tem um que quer resolver na hora. Tem um que fica atrás ali, cutucando. Fala, não, vamos conversar. Não, lógico, precisa conversar. E tem outro que fala, me deixa me acalmar, me deixa pensar, esparecer, etc. A gente resolve depois. Geralmente tem essa dinâmica aí. Quando os dois estão na mesma faixa, os dois querem conversar, é ótimo, é lindo, ó. Ninguém dorme sem se falar. Quando os dois querem esparecer e depois conversar, é ótimo também. Quando um quer respirar e o outro quer conversar, aí que a gente tem divergências. E eu não acho bacana forçar uma pessoa a conversar quando ela é dessas pessoas que funcionam depois. A chance de ter mais briga é muito grande. A pessoa tá com aquilo ainda aqui, enfurnada. Tem gente que realmente é o funcionamento de cada um. Precisa espairecer. E daí conversa amanhã com calma, vai estar lindo. Mas se você forçar, vamos conversar. A chance de briga e atrito entre o casal aumentar é muito maior. Então não tô falando pra não dormir separado ou dormir separado, não tem fórmula. Mas forçar uma pessoa a conversar quando ela não tá preparada e tá dizendo que não quer, tá verbalizando, eu não quero conversar agora, amanhã a gente conversa e me deixa dormir, é invadir um pouco o espaço do outro, a forma do outro funcionar. E daí não é bacana. Gente, surreal isso. Vocês anotaram isso? Pra vida. Porque eu tinha muito isso na minha mente. É uma coisa que falam muito. Não dorme sem se falar. Não dorme sem se falar. Dormir sem se falar é ruim, que não sei o quê. Mas faz todo sentido, né? Eu já dormi sem falar com o Paulo. Admito. Todo mundo pensa que
o relacionamento no Instagram é tudo mil maravilhas. Não é, gente, tá bom? Todo mundo tem seus pepinos pra resolver. E eu já dormi sem se falar. E no outro dia, até que ficou mais claro. Entendeu? As coisas. E talvez a conversa fluiu melhor. Então é o momento, né? Tudo bem que eu mal dormi, porque eu sou dessas. Fiquei tendo pesadelos de traição. Caindo das montanhas. Não foi um sono maravilhoso. Mas eu acho que acalmou, porque às vezes ali no calor do negócio, de ter que resolver, também não é saudável, né? Sim, exatamente. Anotem isso. Dormir sem se falar é válido também. Sim. Tem que também. olhar a situação. Isso. Tá bom, ótimo. Agora, doutora, chegou a hora da participação das amoras lindas, das seguidoras das divas aqui. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Pedi pra elas se elas tivessem, porque eu tô privilegiada aqui nesse momento de estar aqui, né, no divã com a Tami, entendeu? Mas tem muita gente que gostaria de fazer perguntas e chegaram perguntas maravilhosas. Vou pegar algumas aqui pra você tentar ajudar essas amoras lindas. Vamos lá? Tem cada uma aqui. Como tirar a vontade de tacar a frigideira na cabeça do meu marido? Ótima essa. Ó, essa aqui é muito boa. É a Mari. Eu não vou falar sobre nomes, tá, amores? Pode deixar. A Mari mandou uma pergunta aqui. Mulher, no geral, é sobrecarregada. Como o companheiro pode perceber sem precisarmos expor? Tá aí uma coisa. A gente não quer falar. A gente quer que eles percebam. Fala aí, doutora, que eu já quero ser a doutora da história. Peraí. Tem uma pílula que eu vendo no consultório que daí ele começa a ler mente. Essa é maravilhosa. Não tem essa pílula. Não Infelizmente, e homem tem uma dinâmica diferente, porque mulher é mais, no geral, tá? A gente nunca generaliza, mas mulher é mais intuitiva. Então, mulher tem tendência a perceber sinais, sabe aquela cara, assim, a gente percebe. Nossa, eu sei todos os sinais do mal, eu sei tudo. Pois é. Inclusive, mulher tem esse problema, a gente fica brava, ele fala assim, o que você tem? Aí a gente fica assim, nada, tipo, pra ele ler a mente. Lê a minha mente. Não funciona. Sou eu toda. Não funciona. Ou então, tô com dor de cabeça. Percebe aí. Não funciona, né? Homem funciona de uma forma diferente e a gente precisa se comunicar. Não só verbalmente, mas como eu falei antes, de forma clara e objetiva. Claro, É tipo, o que você quer, por que você quer, em que horas você quer e como a gente faz pra melhorar isso aí. É assim. Gente, não existe pílula. Sinto muito, Mari. Não existe pílula. Não existe bola de cristal, entendeu? E ó, vai ter que falar mesmo, né? Vai ter que verbalizar de forma clara e objetiva. Lembra? Não fuja. Resolva. Ah, meu Deus. A Jubinha mandou aqui, ó. Como manter a calma quando as divergências aparecem nas relações com os sogros? Gente, tem muita gente na quarentena com sogro, com a sogra. Aí dá uma misturadinha, né? E aí? Quando tem terceiros na família ali de quarentena, no meio da relação. É muito complicado, uma dinâmica complicada. Por quê? Porque tá todo mundo com os seus pepinos. Todo mundo já estressado, ansioso, todo mundo já de saco cheio. Todo mundo descontando um pouquinho um no outro. Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Mas uma coisa bacana é, se possível, conversar, porque tem sogros que não são abertos. Se começar a conversar, vai brigar e aí não funciona. Então, se der pra conversar, vamos conversar, entender, olha, vamos tentar fazer dessa forma pra ficar mais fácil pra todo mundo. Se não for possível conversar, você ter o seu tempo pra você, sabe aquela meia horinha do dia que você dá uma escapada, é fundamental pra respirar. E daí você sempre levar em consideração, pôr na balança, assim, né? Não tem como ficar bom. Não tem como ser o ideal, o quadro é esse, vamos aceitar e trabalhar que, estamos aqui presos, todo mundo junto. Não vai ficar bom, não vai ficar gostoso, não tem o que fazer. Então, o que é possível fazer pra melhorar um pouquinho, pra eu me sentir melhor? É possível fazer isso. E assim, em determinado ponto, eu nunca falaria isso fora desse momento que a gente tá vivendo, mas a gente vai ter que engolir um sapinho. Sapinho do sogrinha, do sogrão. Vai, tá todo Se mundo sua sogra é naja com veneno, que a minha é sem veneno. Mas se a sua é com veneno, meu filho, se proteja, use máscara. Vai ter que dar um jeito até isso tudo passar, né? Porque eu acho que
a gente tem que levar em consideração também que tá todo mundo vivendo um estresse, né? Cada um tá com estresse ali acumulado, tá na flor da pele, tudo, as sensações estão à flor da pele. Conviver, relacionar isso, é uma troca. Então nunca um só vai estar errado. Tô errada? Não, de forma nenhuma. Sempre numa situação tem os dois lados, né? Então entender que existem também os emocionais abalados das outras pessoas e, meu filho, paciência. Gente, tem um que ótima. A Ingrid. Como identificar se o outro está deprimido? Porque eu acho que a depressão tem essa coisa de não ser, muitas vezes não é verbalizada, né? Então aí fica difícil de você também identificar quais são os sinais para você perceber isso. A depressão ela é caracterizada por uma queda persistente no humor. O que é esse humor? Então o que vai afetar a pessoa? Primeira coisa, energia física e mental. Então essa pessoa fica cansada, fica com fraqueza, essa pessoa fica não querendo fazer as coisas, né? E mental, ela pode estar com pensamentos mais lentos, com dificuldade em focar, né? Ok, daí a gente tem também a parte de prazer dessa pessoa que é afetada. Pra dor, então a pessoa pode estar muito angustiada, muito triste, chorando muito, ou o extremo disso, estar totalmente apática. Então pode cair o mundo afora, ou pode acontecer uma coisa muito legal, essa pessoa simplesmente não sente, né? Muita gente acha que depressão é só ficar triste, chorando. Não, na verdade a gente tem esses dois polos na depressão, que é ou a angústia, né, ou a apatia, tá? Então pode ter esses dois polos e a pessoa, ela também vai ter dificuldade, né? Ela não vai estar com vontade e motivação para interagir, para fazer as coisas, para sair. Depressão é uma coisa que é difícil, às vezes até a gente precisa, no consultório, para fazer o diagnóstico, a gente precisa olhar alguns fatores, né? E nessa época que a gente está vivendo, obviamente as pessoas estão mais desmotivadas, estão mais angustiadas. Às vezes a gente, eu não quero fazer, mas eu preciso sair para trabalhar, preciso ir fazer um exercício, preciso ir... Agora, como tá todo mundo em casa, às vezes a gente só aceita e fica no sofá mesmo. Então tá difícil diferenciar se é depressão, patologia, né? Ou se realmente essa pessoa tá só meio desanimada nesse momento. Pode surgir aí uma depressão da quarentena, uma coisa assim, uma nova, né, uma nova categoria disso, porque pode ser que muita gente esteja num estado depressivo, né? Mas momentâneo, no caso. Eu vou fazer uma comparação com o luto. Quando a gente perde alguém, obviamente a gente fica triste, sem motivação, sem querer, a gente sente tudo isso. Só que faz parte do processo de luto. Quando vira depressão? Quando fica um tempo prolongado, persistente e não tem uma melhora. Acredito que vai ser a mesma coisa para o isolamento. Nesse momento, eu acho que vai ser difícil a gente realmente conseguir avaliar. Mas se depois isso persistir, não tiver uma melhora ou até tiver uma piora nesse quadro, ou misturar outras coisas como ideação suicida, então a pessoa achar que não serve pra nada, que a vida não tem valor e outras coisas, aí a gente pode se preocupar. Mas de qualquer forma, se estiver atrapalhando essa pessoa e ela estiver sofrendo ou a dinâmica familiar, procure ajuda profissional. Tem muita gente atendendo online, tanto psiquiatras quanto psicólogos, né? Então, eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo. Não é só quando você está num estágio, numa fase difícil. Todo mundo, todo momento precisa de terapia. A gente precisa conversar, a gente precisa verbalizar, que é algo que é muito difícil. Doutora, eu gostaria de ficar aqui conversando muitas horas e aqui muitos dias. Essa conversa renderia muito, muito, muito mais do que isso. Mas a gente tem que dizer tchau. A gente tem que voltar para o isolamento com o marido, mas dessa vez com muitas dicas maravilhosas que a Tami deu. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada a você, adorei participar, muito obrigada. Que bom, espero que a gente tenha ajudado aí em casa, porque pra mim foi ótimo. Hoje eu vou fazer uma agenda, já vou comprar uma agenda só pra mim e pro Paulo. Espero que tenha ajudado as dicas, que tenha também trazido algumas inspirações, uma luz aí no fim do túnel pra vocês, tá bom, amores? Muito obrigada pela presença aqui. A gente se vê na próxima semana com mais um Divando com a Fran. Beijo! Até a próxima. Obrigada.